Olá, querida amiga, querido amigo que nos assiste na transmissão. Eu sou a Bia e a Denira também. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Edilson. Privilégio imenso estar aqui, recapitulando essa lição tão maravilhosa, tão especial. E esse tema de hoje, vital. Prepara o teu coração. E hoje nós estaremos recapitulando juntamente com você essa lição maravilhosa, que tem por título Vida de Oração. Oração é um tema muito vital para a nossa vida espiritual. E hoje nós estaremos juntamente com você aí do outro lado da tela, recapitulando essa lição maravilhosa. Mas antes da gente estar de fato recapitulando a lição, a gente vai pedir, como sempre, para o nosso convidado mais que especial, nosso querido professor Espírito Santo, para que esteja entre nós neste momento. Vamos orar. Querido e eterno Deus, estamos diante da Tua presença, como pecadores, fracos e falhos, mas não olhe pelas nossas imperfeições. Aceite, ó Pai, neste momento, a nossa adoração, e que nós possamos compreender e entender essa recapitulação da lição. Essa vida de oração que temos que ter, é como se um fio fosse ligado à tomada constantemente até o Senhor. Que os nossos corações venham te ouvir e colocarmos em prática. Te pedimos não porque haja nós mérito, mas confiando no teu poder, por Jesus. Amém. Bem, eu parabenizo primeiramente você que está conectado, porque a gente separa tempo para cá, para nós aprendermos sobre a oração. Interessante que a lição não está falando sobre a oração em si. Está falando sobre vida de oração. Tipo assim, fala da prática da oração. Pergunta simplória para você e para nós. Pergunta retórica. Você tem orado? Tem orado como deveria? Uma vez os apóstolos falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. E eram pessoas que estavam continuamente conectadas com Deus. Então, não é exatamente o que é oração. Nós vamos estudar sobre personagens bíblicos que tiveram uma postura de oração e uma vida de oração. Quando a gente pensa assim, sobre oração, a gente entende que oração é algo tão simples que uma criança pequenininha pode orar. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos vários momentos que nossas crianças oram. E elas oram do jeitinho delas. Então é algo simples, mas a oração, ao mesmo tempo, é algo complexo, que os maiores especialistas em religião, eles encontram muitas dificuldades para decifrar e para explicar a oração. E nós vamos ver agora personagens bíblicos que marcaram história, deixam um legado para que nós possamos seguir hoje. E a própria Bíblia, né, pastor, ela vai dizer, não lembro agora o livro, mas ela vai dizer que nem nós mesmos sabemos orar, mas o Espírito Santo que nos ensina a orar, que nos ajuda a orar e que leva nossas orações até o céu. Então, nem a gente sabe orar. Às vezes a gente acha que a gente consegue orar, que a gente fala bonito, uma oratória bonita muitas vezes, mas a gente não sabe orar, né? E o título, o verso para memorizar da lição dessa semana, ele se encontra em Salmo 116, versículos 1 e 2, que diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. E é interessante nós vermos também que a oração, ela não deve ser só apenas o momento, ali naquele instante. Eu estou com dificuldade, eu estou passando por provas, aí eu vou lembrar de orar. Mas ela é uma vida constante. É como se eu pegasse uma tomada, colocasse ali um fio, colocasse na tomada para ligar o micro-ondas, para ligar uma geladeira, para ligar uma máquina. Se você tira a geladeira da tomada, o que acontece? Ela desliga ali, fica derretendo gelo. Mas se você coloca ali constantemente ela ligada, ela vai permanecer fria, o gelo constante. E a nossa vida tem que ser assim. Se não estiver ligada com Deus, de nada adiante o que nós vamos fazer. E Denira, o que você está falando aqui para nós é muito interessante. Porque você está falando de conexão. Então, também para mim, Edilson, quando eu estou orando, eu estou conectado. Então, se nós não temos uma vida de oração, nós vamos viver desconectados. E quando a gente está desconectado, qualquer coisa nos distrai, qualquer problema pequeno é um problema grande. Então, quando a lição fala vida de oração, é prática, é continuidade, é dependência, e a gente vai aprender muito com os personagens dessa semana. Verdade. Como vocês já comentaram dos personagens, né, dessa vida de oração, e principalmente do que você comentou, Denira, que a oração ela não é só no momento em que eu preciso de Deus, eu vou lá e oro. Não, a oração é constante. Você precisa ter uma vida de oração, para quando chegar os tempos difíceis, você ter
nos momentos difíceis, você ter a sua decisão firme. Por exemplo, na lição de domingo, a gente vai estudar sobre Daniel. Cara, Daniel era um cara fera. Só que a gente olha para Daniel e a gente só vê, muitas vezes a gente lê o livro de Daniel e muitas vezes a gente vê a parte da profecia, a gente vê que Daniel, ele recusou comer as comidas do rei, que Daniel foi mandado para a cova dos leões e mesmo assim Daniel se manteve firme. Mas a gente esquece que Daniel, por trás de tudo isso, tem um Daniel que orava todos os dias, 3 vezes por dia, tinha um Daniel que era fiel a Deus, tinha um Daniel que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que quando ele passava por esses momentos difíceis, ele já sabia com que ele ia passar e ele sabia quem era o Deus que estaria com ele, porque ele conhecia o Deus intimamente. É impressionante a questão do Daniel, porque você falou duas palavras, decisão, firme, e também você falou agora, se manteve firme. Em Daniel capítulo 1, verso 8, fala que ele tomou uma decisão, e a decisão foi firmemente. Então existem decisões que nós tomamos, às vezes são repentinas, é na hora. Mas existem decisões que elas têm que ser tomadas antes. Então, a decisão que Daniel tomou lá no capítulo 1, verso 8, ele já tinha tomado antes no coração dele. Daniel ora no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 12. Todo mundo conhece o livro de Daniel como livro profético. Mas Daniel é um livro emblemático de oração. E colocando ainda a questão da vida de Daniel. Daniel não se ocultou em tomar a decisão de orar a Deus. E o que está pegando na sua vida, na minha vida, que nós deixamos essa oração por momentos difíceis? Porque Daniel passou por momentos difíceis, mas ele já tinha feito a escolha dele de ter essa conexão com Deus. Então, o que está me tirando dessa conexão com Deus? O que está deixando a desejar? Será que é o trabalho? Será que é a faculdade? Será que são os filhos? O que está deixando você distante dessa conexão? Mas Deus nos mostra que essa conexão que nós fazemos com Ele, todos os dias, nós vamos estar deixando o inimigo sabendo que ele não é o principal na nossa vida. Quando nós colocamos a conexão com Deus de oração, nós já estamos colocando Deus em primeiro lugar. O inimigo não tem essa conexão. Mas se você deixa, com quem você vai estar conectado durante o dia? O que você vai fazer? É uma pergunta para cada um de nós. E o legal da vida de Daniel, como a gente estava comentando, era a conexão que ele tinha com Deus, tanto que vários reis passaram ali, enquanto Daniel estava ali no reinado de Babilônia, vários reis passaram, Nabucodonosor, Dário, Belsazar, e mesmo assim, Daniel nunca mudou a postura dele para com Deus, ele nunca mudou o relacionamento dele com Deus. E o que levava Daniel a fazer isso era exatamente a vida de oração que ele tinha, né? E a vida de oração é assim, estar conectado com Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque Daniel, mesmo sob constante da pior ameaça da vida dele, ele permaneceu fiel. E às vezes, a gente percebe que é muito fácil estar mais conectado com Deus quando os problemas vêm. Por exemplo, nós temos o nosso culto de oração, não é mesmo? E você percebe que é muito fácil vir para um culto de oração na quarta-feira, por exemplo, e você fala, Deus é maravilhoso, obrigado pelas bênçãos de Deus, pela saúde, pela tranquilidade. Mas quando a gente está numa provação, parece que a gente se apega mais a Deus. E tem uma frase que diz assim, né? Até engraçada, mas ela fala, até rima, ela diz assim, crise vai, crise vem, para saber quem é quem. Então, mesmo sob constante ameaça de vida, risco de vida, Daniel se manteve fiel. Para ele, a oração era mais que um momento ali de conexão. Para Daniel, era uma dependência total, através dessa ferramenta poderosa que é a oração. É verdade, né, pastor? E na lição de segunda tem uma frase muito legal que leva a gente a refletir também, né? Que diz assim: a oração não apenas nos mantém ligados a Deus, como também mostra ao diabo a quem pertencemos. E aí eu estava lembrando agora de muitas vezes, o que acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes a gente peca, e aí o diabo fica aqui na nossa cabeça falando, você vai orar de novo, mas você já fez tudo errado de novo, e Deus não vai te escutar se você ir lá orar. Deus não vai querer te perdoar, porque você falou tantas vezes que você não ia pecar, e você pecou de novo. E quando você se ajoelha, Deus te escuta. E aí você mostra para o diabo a quem você pertence.
Quem é o seu Deus? Você mostra a quem você pertence. Então, a oração ela serve para isso também. Ela é o nosso relacionamento com Deus, mas ela também serve para mostrar ao diabo a quem nós pertencemos. E a postura na oração, a Bíblia não relata que é só de joelhos que nós devemos fazer oração. Mas um momento crucial na vida de uma pessoa que está no hospital. Está no leito, outros que estão na cadeira de rodas, outros que não conseguem ajoelhar por causa da idade, por um problema físico. E ali ele fala com Deus, ele abre o coração para Deus, colocando as suas dificuldades. E aí Deus responde conforme a vontade dele. E essa postura que eu tenho que ter diante de Deus, fala que quando nós realmente entramos no nosso quarto, fechamos a porta, e se nós colocarmos de joelhos, é questão de humilhação, de humildade, na presença do Criador do Universo. Mas se eu não tenho essa condição física de ajoelhar, Deus vai te ouvir deitado, em pé, sentado, caminhando, aonde quer que você esteja. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes as pessoas querem fazer uma oração, não, eu não posso fazer uma oração aqui no parque, embaixo dessa árvore, porque eu tenho que me ajoelhar. Eleva o seu pensamento, a sua oração a Deus. E ali você vai estar falando com o Criador do Universo, colocando as suas dificuldades. Quantas vezes eu me vejo orando, que nem segunda-feira, vou contar uma experiência rapidinho. Segunda-feira roubaram a bateria do nosso carro. E eu cheguei lá, Senhor, fui pedir ajuda para um, para outro, e as pessoas têm medo de que você chegue perto delas hoje. Quando você chega perto, ainda mais no finalzinho da tarde, acha que você vai assaltar, vai fazer alguma coisa. E eu comecei a andar na Inés do Geisel ali, onde estava o carro, orando. Deus, nós estamos com o carro aqui. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Quem vai poder nos ajudar neste momento? Eu já pedi ajuda para várias pessoas que estão aqui e eu não consigo. Então, eu já não vou fazer mais nada, Deus. Que o Senhor coloque alguém neste momento para vir nos ajudar a fazer alguma coisa por nós aqui. E sentei no banco do carro, de repente encostou o primo da Simone. E meu esposo, você veio nos ajudar? Não, eu só vim aqui no shopping. Eu falei, não, você veio nos ajudar porque Deus ouviu a minha oração neste momento. Então Deus responde com sim, com não, espere um pouco. Ou às vezes nós queremos, como crianças birrentos, né? Eu quero agora, não precisa. Não, nós temos que entender que Deus responde. Deus ouve todas as orações, mas Ele vai responder no momento certo. E Ele sempre responde. Muitas vezes Ele fica em silêncio e aquela já é uma resposta divina, né? Você colocou que na lição de segunda, Deus escuta em qualquer lugar que a gente orar, do jeito que a gente estiver, Ele vai te escutar. Tanto que o salmista, no Salmo 139, ele disse, eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. Então, em onde eu estiver, em lugar que eu estiver, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, do jeito que eu estiver, Deus vai me escutar. E muitas vezes, Deus ele não responde às nossas orações como a gente quer, né? Mas Ele sempre responde. Às vezes Ele fica em silêncio, outras vezes Ele responde de uma forma que a gente não queria ouvir, mas Ele responde por amor, porque é a mesma coisa de eu pedir uma coisa hoje para Deus e Ele já vê o futuro. Então, Ele já vê o que vai acontecer se Ele conceder aquele pedido para mim. Então, Ele já vai ver se eu vou fazer bom uso daquilo que eu pedi, se vai acontecer uma tragédia, se vai ser para a minha felicidade. Ele já vê tudo isso. E Ele responde da forma sábia, e Ele responde de uma forma sábia e da forma dele ser Deus, né? E aqui, um texto fantástico. Caminho a Cristo, página 61. Fala assim, Deus é muito sábio para errar e bom demais para deixar de conceder o melhor aos que andam corretamente. Por isso, não tenha medo em confiar nele. Mesmo que não veja a resposta imediata às suas orações, apoie-se sobre sua fiel promessa. Peçam e lhes será dado. Amém. Amém por isso, né? Esse livro é muito importante para nós, da escritora Ellen White, Caminho a Cristo. E também na página 93, ela fala assim, orar é abrir o coração a Deus como se você estivesse conversando com um amigo.
E como a gente comentou aqui, existem pessoas na Bíblia que oraram em pé, sentadas, deitadas. Alguns mais iam mais além, né? Eles se prostravam com o rosto em terra, era uma maneira de submissão, geralmente a autoridades. Mas a questão da oração de joelhos, ela, como você falou muito bem, ela demonstra submissão e humildade também. É tipo assim, eu reconheço. Tem uma frase que fala assim: tudo que começa de joelhos termina em pé. E alguém uma vez falou assim, ó, o processo da oração nos deixa duas marcas, uma em cada joelho. Então, tipo assim, não é que eu tenho apenas que orar de joelhos, mas quando eu me ajoelho, Jesus se ajoelhou, outros se ajoelharam, mas quando eu me ajoelho, tipo assim, no meu quarto, por exemplo, eu estou falando assim: Senhor Deus, o Senhor está aqui comigo, eu podia conversar deitado com o Senhor, mas o Senhor é tão grandioso e poderoso, mesmo sendo meu amigo, que eu tomo a decisão de fazer isso. Então, independente das posturas, é o texto bíblico, né? Orai sem cessar. Então, sem cessar, quando eu converso com Deus, eu tenho mais intimidade com Ele. Quando eu converso com Deus, eu estou dando direito a Deus a acessar todas as áreas da minha vida. Então, quanto mais eu oro, mais eu sou dele. Quanto mais eu oro, mais eu me pareço com Ele. E muitas vezes também a gente fala sobre Deus e a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Então, Ele sabe de tudo que eu quero, de tudo que eu preciso. E às vezes a gente tem a mania de pensar: mas se Deus sabe de tudo que eu preciso, eu não preciso pedir para Ele, eu não preciso orar pedindo isso. Mas Deus sabe o que eu preciso e o que eu quero, mas Ele precisa ouvir da minha boca. Tanto que o salmista também no Salmo 139, o Salmo 139 é um salmo muito bonito. Ele diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Então, Deus sabe do que eu preciso e o que eu quero, mas Ele precisa ouvir de mim, porque é um relacionamento, né? E na lição de terça-feira vai falar um pouquinho do personagem que marcou o Gênesis, que foi Enoque. E Enoque, ele tinha uma vida de oração, assim como Daniel, uma vida de oração tão linda, que Deus falou: eu não posso deixar esse meu filho aí, ele já é tão próximo de mim, ele já é tão meu amigo, que eu não me vejo vivendo sem ele, ele vai vir morar comigo. E Enoque, eu acho lindo da história de Enoque, que as pessoas não acharam o corpo dele, e elas sabiam que ele tinha uma vida tão íntima com Deus, que elas falaram: Deus só pode ter levado ele. Porque ele tinha uma vida tão íntima com Deus, que as pessoas já sabiam desse relacionamento que ele tinha com Deus e falaram: olha, a gente não achou o corpo, Deus deve ter levado ele. É interessante você estar falando, né, que as pessoas percebiam do relacionamento do Enoque com Deus. Eu gosto muito de escutar o que as crianças falam, né? Eu gosto muito de trabalhar com crianças também, com os aventureiros, amo muito. E uma vez eu fiz uma pergunta que marcou minha vida. A pergunta era a seguinte: quem é Jesus para você? Aí alguns falaram: Ele é o Criador, corretíssimo. Ele é o Salvador, beleza. Ele é o Senhor, ótimo. Mas uma criancinha, acho que ela tinha uns 7 anos. Falei assim: como você vê a Jesus? Ela respondeu: eu vejo como meu amigo. Então, quando você fala assim, amigo, tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade, tem a ver com identidade, tem a ver com proximidade. O Enoque é o grande exemplo de alguém que tinha Deus como seu amigo. A amizade deles, mesmo distante geograficamente falando, bem distante, né? O céu e aqui, chegou um momento que Deus falou assim: Enoque, tá muito boa a nossa amizade, hein? Olha, vem morar comigo. Eu fiquei pensando, né? Chegar numa situação dessas, em que as pessoas que convivem com você percebem que você é de Deus, a maneira que você fala com as pessoas, você trata as pessoas, é tudo um reflexo da minha comunhão com Deus através da oração. A gente precisa buscar mais a Deus como um amigo e chegar no patamar de Enoque. O medo do ser humano é pensar ou imaginar que Deus não nos ouve. Porque conversar com um amigo presencial, ali pertinho, é fácil, né? Contar tudo para ele. Ah, olha, você pode me ouvir, eu estou com tanto problema. E a pessoa está ali e pode dar uma resposta de imediato, às vezes, o que ela quer ouvir. Mas o andar com Deus, o caminhar com Deus de Enoque não via Deus pessoalmente. Como lá no princípio, quando Adão tinha aquele encontro com Deus. Depois do pecado, houve essa separação, quebrou esse vínculo. Mas aí, nós temos que continuar acreditando nesse amigo Jesus. E eu achei interessante o texto que fala de Gênesis 5, versículo 22 até o 24. Ele fala assim, ó: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. Já imaginou trocar o nome de Enoque aqui para o nosso nome? Já imaginou? As pessoas vê você e falam, a Bia anda com Deus, a Bia é de Deus. O pastor Ted Wilson é de Deus, ele é amigo de Deus. Vê Denira, olha, ela é diferente, ela anda com Deus, ela tem essa amizade, esse relacionamento com Deus. Eu posso ter uma confiança, então eu quero conhecer esse Deus dele. Quero conhecer esse Deus, porque quando a nossa vida tem essa conexão de ligação, as pessoas vão ver Deus diferente na nossa vida. E elas vão querer conhecer. Agora, quando nós não temos essa conexão, o que nós vamos transmitir para as pessoas? O que nós estamos passando? Luz ou trevas? Denira, enquanto você estava falando aqui, eu fiquei pensando também, eu sou pastor, né? E nós também podemos cair num erro muito grande de nos acostumarmos com a oração, né? Como se as nossas orações fossem rápidas rezas, entende? Tipo assim, ó, eu vou comer, você também está ligado, talvez faz isso. Você vai comer rapidinho, você faz a oração, pá. Você vai sair rapidinho, Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Se torna um negócio mecânico, podemos cair no erro de tornar um negócio meio, além de ser mecânico, assim, sem aquela devida devoção, sem a devida reverência. E eu fiquei pensando, né, poxa, o Enoque foi assim, tentar trocar o meu nome, o Ed Wilson andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu acho que tem que ser nossa meta pessoal. Ter essa intimidade com o Senhor. É tão poderosa a questão da oração, no livro Mensagem aos Jovens fala, que quando um jovem, ele se ajoelha, fala que o inimigo bate em retirada com seus anjos maus, porque ele percebeu que aquele jovem sozinho ali, ele já é a maioria. Então, tipo assim, o Enoque, ele tinha uma amizade tão linda com Deus, que as suas atitudes, a sua postura, as suas palavras, denunciavam de fato de que lado ele estava. E na lição de quarta-feira, vai falar sobre outro personagem que viveu uma vida de oração, foi um líder consagrado, e até a gente não tem um relato bíblico de que esse personagem pediu a Deus. Aliás, a gente tem sim um relato bíblico de que esse personagem, ele pediu a Deus um pedido que para Deus era um pedido muito simples, e esse personagem é Moisés. Deus disse para Moisés que ele não entraria na Terra Prometida. E Moisés pediu por inúmeras vezes para Deus permitir que ele entrasse na Terra Prometida. E Deus disse não para Moisés. Mesmo Moisés sendo líder consagrado, mesmo Moisés tendo uma vida de oração, um relacionamento muito íntimo com Deus, tanto que Deus deixou que ele visse ele pelas costas. Imagine um relacionamento tão grande desse. Eu admiro muito Moisés, porque eu até falava para Deus, quando eu recém tinha me convertido, eu falava para Deus, um dia eu quero ser como Moisés, que o Senhor vai me permitir eu ver o Senhor pelas costas. E mesmo Moisés tendo toda essa vida, Deus ainda disse um não para Moisés. Moisés, ele entra na galeria dos heróis da fé, e a história de Moisés é simplesmente impressionante. Só que o Moisés, ele aprendeu, às duras penas, servir a Deus. Na verdade, Moisés viveu 120 anos. E ele passou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, aprendeu lá as escritas egípcias, a política, a administração. Possivelmente, o Moisés estava sendo preparado para ser, quem sabe, um futuro líder, governante, ou talvez um faraó. Depois Moisés, lamentavelmente, ele comete um incidente, ele mata um egípcio, ele passa de 40 até 80 anos fugindo, mal. Como é que eu posso voltar? Eu matei um soldado, quebrei um mandamento da lei de Deus, tanto que tem um momento lá, que ele vai começar a falar com o povo de Israel, os israelitas, eles falam assim, quem é você? Você matou o cara lá. Então, tipo assim, Moisés passou de 40 a 80 anos fugindo. Mas, quando ele tem 80 anos, Deus aparece de maneira miraculosa para ele, na sarça ardente, fala com ele, fala, Moisés, eu estou chamando você. Ô Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo, vou chamar você para ser o meu líder. Então Moisés passou 40 mais 40 mais 40, 120 anos. Tem uma frase, né, creio que é do Spurgeon, que ele fala assim, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém lá no Egito. Estou sendo preparado. Depois viveu mais 40 anos fugindo. Descobriu que eu não era ninguém. E nos últimos 40 anos da vida de Moisés, Moisés descobriu que Deus pode fazer por alguém que não é ninguém. Mas qual o segredo de Moisés? Constante dependência de Deus. Vida de oração. É interessante que Moisés, a Bia falou aqui, né?
que fica impressionada, que Moisés pedindo para ver a glória de Deus, a conversa de Moisés com Deus muitas vezes é assim, é um tom reverente, mas meio ousado, né? Tipo assim, Senhor, tá bom, mas eu quero ver a tua glória. Você vai destruir o povo lá? Vai destruir todo mundo? Tá bom. Você vai destruí-los, então me destrói também. É reverente, é respeitoso, mas é ousado, né? Interessante que quando ele chega ali na sarça ardente, tira as sandálias, porque onde tu estás é santo. E aí eu fiquei pensando, qual foi a reação de Moisés, né? Porque muitas vezes a gente pede tantas coisas para Deus, e por Deus ficar em silêncio, a gente já fica nervosinho, né? E Moisés, ele teve a resposta no ato. E aí, quando ele chega e fica sabendo da apostasia do povo, nossa, eu fiquei pensando, se fosse a Denir ali, no lugar de Moisés, já ia quebrando, derrubando tudo, porque é o nosso querer, não é o efetuar nosso, né? Mas a gente tem que pensar, não é o nosso querer, mas o querer de Deus e a vontade dEle que tem que estar sempre na nossa vida. Dentre todas as orações que Moisés fez, que estão relatadas na Bíblia, a oração que mais mexe comigo é a oração que eu mais fico assim, ai, Senhor, um dia eu queria ter a vida de Moisés, né? A vida que Moisés teve. É aquela oração que Deus ele está para destruir o povo, e aí Moisés diz, mas Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito, os egípcios viram tudo que o Senhor fez lá no Egito. Se o Senhor matar esse povo no deserto, o que vai ser do teu grande nome? O que as pessoas vão falar do Senhor? Ele não estava preocupado com ele não estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado com o que ia ser do nome de Deus. E eu falava, um dia eu quero ser assim. Eu quero me preocupar mais com Deus do que comigo. Porque Moisés não estava preocupado se ele ia morrer, se as outras nações iam ficar falando, tá vendo? Ó, aquele cara lá, Deus levantou ele, trouxe ele lá do estrangeiro, lá de cuidador de ovelhas, da vida mansa que ele estava tendo, para libertar o povo. Ele sofreu tudo com o povo, estresse. E agora ele não levou o povo para lugar nenhum. Ele não estava preocupado com ele estava preocupado com o nome de Deus. E aí eu falava para Deus assim, o relacionamento de Moisés é o relacionamento da Bíblia, dos personagens da Bíblia que eu mais admiro, porque Deus não transformou somente Moisés, transformou o povo, mas transformou Moisés também, porque Moisés, quando ele era do Egito, ele até matou, né, o egípcio. E depois, quando ele morre, ele é considerado o homem mais manso. Então, você vê como que o relacionamento com Deus transformou Moisés, a tal ponto que ele até transformou a personalidade de Moisés também. Interessante que eu sou muito assim, né? A pessoa está falando, aí minha mente vai acelerando lá na frente, assim, e você falando disso, que Moisés começou a ser transformado e tal, a partir do momento que ele começa a orar a Deus. Aí eu lembrei de uma frase, eu posso estar equivocado, mas eu acho que é Randy Maxwell, ele diz uma frase assim, ó, a verdadeira oração muda você, a igreja e o mundo. Dentre tantas bênçãos que o relacionamento com Deus, como a nossa lição trimestral, né? Crescimento em Cristo, fala para nós, a oração ela é fundamental. É impossível manter-se de pé frente às tentações sem orar. É impossível manter uma vida missionária evangelística sem orar. É impossível manter o perdão clamando no seu coração para com as pessoas sem orar. É impossível manter a identidade de Deus, cristã, adventista, se você não ora. Então, tipo assim, tem uma frase que fala assim, quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Esse é o segredo para a gente se manter em pé. E na lição de quinta-feira vai trazer 2 parâmetros também, né? Enquanto Moisés vivia uma vida de oração, o povo não vivia uma vida de oração. E a gente vê toda a trajetória do povo, e muitas vezes a gente é levado até quando tem até as lições, né? Quando teve a lição dos adultos, estava falando sobre o povo no deserto, né? Sobre o tabernáculo e tudo. A gente vê como o povo era teimoso, né? E muitas vezes a gente fala, nossa, esse povo israelita, eles são teimosos, né? Deus fazia tudo por eles, e mesmo assim eles sempre se viravam contra Deus. E aí a gente vê os 2 parâmetros. Moisés, uma vida de oração, feliz, pleno em Cristo, e o povo que vivia totalmente em rebeldia contra Deus, onde a rebeldia levou eles, né? Mas nós não podemos nem levar muito longe, né? Trouxemos para os nossos dias atuais. Quem é Moisés? Atual hoje, quem é Moisés? Quem é esse povo rebelde? Nós vemos a Bíblia também relata sobre as 10 virgens. 10 virgens estavam na igreja, ali frequentando. 5 tinham o Espírito Santo. 5 não tinham o Espírito Santo, mas tinha lâmpada. Então, assim, nós estamos vendo a história de Moisés.
Mas será que nós estamos colocando em prática essa vida de Moisés na nossa vida, para que as pessoas lá fora vejam esse Deus que nós acreditamos? Porque muitas vezes estamos aqui na igreja, com a Bíblia, com a lição. O irmão que está ao meu lado possa ser que tenha uma vida de oração. Eu não tenho, mas aí eu fico só olhando para o irmão, colocando obstáculos. Aí é onde que os nossos olhos vai começar a ver os defeitos, as arrogâncias, o orgulho, a presunção. Mas quando eu tenho uma vida de oração, intercedendo pelas pessoas também, aí realmente essa fé e esse Cristo, o Criador, vai ser transmitido para as pessoas. Eles vão falar assim: não, o Deus da Denir ali, realmente, né, é fantástico. Porque Moisés poderia muito bem chegar, quando ele chegou lá para o povo, saiu lá da sarça ardente, chegou para destruir tudo, ele poderia ter destruído, porque ele já tinha matado um egípcio lá no passado. Ele poderia muito bem chegar e falar: Senhor, olha, eu não vou orar mais por esse povo não, que povo rebelde, que povinho. Não é verdade? E aí eu coloco hoje que o pastor é o Moisés. Os pastores são os Moisés. Nós somos a multidão. E quantas vezes os pastores chegam, nos orienta, prega, fala: filho, andai por aqui. Aí o que nós fazemos? Que nem o povo. Entra aqui, saiu aqui, vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, o pastor Moisés, mostrando para nós como nós devemos continuar essa caminhada, essa jornada, essa conexão com Deus. Minha filha, eu estou com a tomada sua aqui, Então, se você quiser, se você fazer a escolha, se você decidir, você pode pegar e se conectar diretamente com Deus. Essa conexão, essa intercessão, que é a palavra maravilhosa, né? É orar por alguém. Eu fiquei pensando, né, nesses minutos que nós ainda temos aqui do nosso estudo, que o poder não está em quem ora. O poder está em quem ouve. A gente precisa entender isso. O texto da nossa lição começa, Salmo 116, verso 1. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então agora, fiquei pensando, né? Tem um grupo de irmãos aqui agora, talvez está assistindo esse programa, e tem pessoas da sua família que estão maus de saúde, doentes, né? Tiago fala assim que a gente tem que orar uns pelos outros, né? Interceder. Fiquei pensando, vamos separar aqui esse momento para utilizar o recurso que Moisés utilizou, que é a oração intercessória. De uma maneira muito especial, fiquei assim com um desejo no meu coração de orar por você que talvez está enfermo, está em fase terminal de vida, está enfrentando um momento muito difícil, né, com enfermidades. Nós aqui vamos parar um momento aqui rapidinho, depois a gente retoma a nossa lição, que nós queremos clamar como Moisés clamou. Moisés, ele colocou o coração no seu pedido. Então nós vamos orar nesse momento pelos nossos irmãos ou amigos que talvez nem conhecemos, e nós vamos interceder por você que está enfermo, que está doente, que está acamado, está passando momentos muito difíceis. A gente pode aproveitar esse momento para nós orarmos aqui? Senhor Deus, nós estamos estudando essa lição tão especial. Nós não queremos apenas aprender, nós queremos vivenciar, nós queremos praticar. E agora estamos praticando a oração intercessora ou intercessória. Moisés intercedia pelo povo. O teu filho Jesus intercedia pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja. Os homens e mulheres da igreja primitiva clamavam. Tua palavra fala em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Amém. Nesse momento pode ser que alguém que está escutando aqui, esse momento, assistindo esse programa, está doente. Pai, em nome de Jesus, nós utilizamos o poder da oração intercessória. Nós clamamos pelos méritos de Cristo, pelas prerrogativas de Jesus, que é o Senhor Jeová Rafá, que cura, que sara, que muda, que transforma. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que essa pessoa possa receber cura física, espiritual ou até emocional. Nós separamos esses minutos aqui do nosso estudo da lição da Escola Sabatina para dizer ao Senhor que nós autorizamos ao Senhor a ser o Senhor na nossa vida, para que possas colocar a tua mão naquele leito de hospital, naquela cama, naquela casa, nesse momento. Que essa pessoa confie piamente no Senhor, veementemente no Senhor, e entenda que o Senhor tem poder nos céus e na terra para transformar quaisquer aparentes maldições
em bênçãos. Nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos, nós intercedemos por elas e fazemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. E é muito interessante, após a oração, nós vermos o Salmo 138. Que relação bonita, né? Aí fala assim: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, eu cantarei louvores. Voltando para o seu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a forma da minha alma. Ali colocando alento, né? Acalmando, aquietando as inquietudes que nós temos. E no fim das contas aqui, né, no nosso momento aqui, chegando ao final tão especial, esse momento muito legal de aprendizado para mim também. No final das contas, nós oramos porque a gente ama tanto a Deus, nós queremos amar tanto a Deus, que para nós é um prazer compartilhar alegrias e vitórias. Contar da nossa vida, mostrar as nossas debilidades. No final das contas, a gente ora porque Jesus orou. Na verdade, a gente coloca Jesus como personagem principal aqui, né? Mas Jesus, tudo que ele realizou aqui foi através da sua vida de oração. Ele era extremamente poderoso e é Deus poderoso. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando fazia milagres, ele olhava para cima, dava graças a Deus e fazia o milagre. Jesus estava orando fortemente nos 40 dias ali no deserto, mas buscando ao seu Pai com todo o poder. Ninguém fez nada exatamente como Jesus fez. Nada exatamente como ele fez. Mas o poder da vida de Jesus estava na sua vida de oração. Quando nós oramos, o céu se abre. Quando nós oramos, a gente passa pelas tempestades. Quando nós oramos, nós somos transformados. O rosto de Jesus ficava transformado quando ele orava. Moisés teve o rosto totalmente transformado. Então a gente precisa de transformação. A gente precisa dessa conexão. E talvez alguém está assistindo o programa e diz: poxa, eu não tenho orado como deveria. Em nome de Deus, em nome de Jesus, volte a orar. Eis, conecta com Ele, se envolve em movimentos de oração, lê livros de oração. E se você fizer isso, se nós fizermos isso, ninguém segura o povo do Senhor. Tem uma citação na lição de sexta-feira do livro Caminho a Cristo, página 66, 63, 64, e tem alguns versos que eu acho que fala muito sobre a oração também, sobre esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? Que diz assim: seu coração repleto de amor se internece com nossas tristezas e expressões de pesar. Nada é grande demais para ele suportar, pois é ele quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele perceba. Não há um só capítulo da nossa existência que seja escuro demais para ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para ele resolver. Nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape os lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhe desperte imediato interesse. Teve no Dia dos Pais do ano passado, teve uma publicação na rede social que eu fiquei pensando bastante, sabe? Que a menina dizia bem assim, era uma frase pequena, mas que eu fiquei pensando. A menina, ela dizia bem assim: Pai, feliz Dia dos Pais, mas obrigado, mas falando para Deus, né? Feliz Dia dos Pais, Pai Celestial, mas obrigado, porque o Senhor nunca confunde a minha voz de todos os seus filhos. O Senhor sempre sabe que sou eu quem fala com o Senhor. O Senhor nunca confunde a minha voz, o Senhor sempre para tudo que o Senhor está fazendo para me escutar. E se a gente pensar, Deus é realmente, exatamente do jeito que essa citação do livro Caminho a Cristo fala. Tudo o que diz respeito a nós, Ele quer saber. A Bíblia fala que até os fios do nosso cabelo são contados. Então, tudo que diz respeito à nossa paz, à nossa existência, tudo da nossa vida, Jesus quer participar. Jesus quer participar. Ele quer participar da sua felicidade, da sua tristeza, da sua dificuldade. Ele quer estar lá do seu lado, Ele quer te ajudar. Mas, para que isso aconteça, você precisa falar com Ele. Você precisa pedir para Ele. Você precisa ir até Ele. Porque Deus não é igual ao diabo que arromba a porta sem que a gente deixe.
Jesus não. Jesus, ele fica ali esperando. Tanto que em Apocalipse diz, né? Eis que estou à porta e bato. Ele fica ali esperando. Então, se você abrir a porta para ele com certeza vai entrar na sua casa, vai cear com você, vai ajudar você na sua vida, vai estar com você em todos os momentos. Vai estar dividindo cada momento juntamente com você, mas ele precisa que você vá até ele. É interessante nós vermos que a criança, quando nasce, ela depende totalmente do pai e da mãe. Tanto para se vestir, como para alimentar, vai crescendo para caminhar. É o tempo todo a dependência do pai e da mãe. Nós temos que ser como criança. Depender de Deus. Porque se nós não conseguirmos ser como criança, nós não vamos conseguir herdar o reino dos céus. E eu havia falado que era Charles Spurgeon, né? Dei uma olhada aqui, na verdade, Hudson Taylor, né? Hudson Taylor que fala a frase assim, quando trabalhamos, quando oramos, Deus trabalha. Mas há uma frase que eu queria concluir aqui nesse momento, que ela fala assim, quando Deus quer fazer uma grande obra, primeiro, Ele coloca o seu povo para orar. O que é que a gente precisa fazer? Orar mais. Em todos os momentos, a cada momento, a cada hora. E não ter apenas momentos de oração, mas uma vida de oração. A proposta da lição é que nós tenhamos uma vida de oração. Nos bons e maus momentos, nas alegrias, nas adversidades, contando para as pessoas, conversando simplesmente com Deus. E talvez você experimente um momento mais apenas do que somente pedir. Talvez para agradecer. Tenta fazer um desafio aí, ó. Nós aqui, olha, hoje vou orar só para agradecer. A gente é tentado a pedir, a gente é tentado a interceder, mas eu queria desafiar você a começar um momento assim, poxa, esse momento do meu dia eu só vou agradecer. Mas pastor Ed, meu mundo está caindo, o problema está acontecendo demais. Sim, eu acredito. Mas se você só agradecer, Ele já vai ouvir e vai providenciar todas as coisas. Quando Deus quer fazer uma grande obra, e Ele quer fazer em mim, Ele quer fazer em você, primeiro Ele coloca o seu povo para orar. E eu estava lembrando aqui também que muitas vezes a gente não é até sincero na oração, né? Muitas vezes o nosso dia foi caótico, horrível, ruim, e aí a gente chega para Deus no final do dia, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque deu tudo certo, e Deus fica lá bem assim, filho, eu sei que seu dia foi ruim, mas eu quero que você fale para mim. E aí eu tinha esse hábito, quando eu recém tinha me convertido, eu tinha esse hábito de contar tudo para Deus. Então, às vezes, eu estava andando no ônibus e eu ficava, paizinho, o senhor está vendo que está acontecendo aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali? E eu tinha plena convicção de que Deus me escutava. E teve uma vez que eu estava orando, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, e eu estava orando, ajoelhada no meu quarto, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu estava ajoelhada no meu quarto orando, e eu tinha o hábito de deitar com a cabeça assim, para o lado, e eu falava para Deus, o senhor pode sentar aqui para eu deitar no seu colo? E eu ajoelhava e deitava. E aí teve um dia que eu tava escuro o quarto, mas eu tive plena convicção de que eu vi Jesus sentado bem no canto assim da cama, olhando para mim. E estava escuro, eu não sei explicar isso, mas eu tenho plena convicção de que ele estava sentado ali olhando para mim. Então a vida de oração ela também fala sobre isso, sobre essa intimidade que você tem com Deus, que você começa a ter vivências com Deus, sabe? E é muito lindo. E às vezes a gente acha que a oração é que nem o pastor Edilson estava falando. Às vezes a gente acha que a oração é aquela oração programada, né? Senhor, obrigado por esse dia, abençoe meu dia, abençoe meus familiares, em nome de Jesus, amém. E não. Deus quer mais do que isso. O livro Caminho a Cristo, né, ele fala que, a irmã Ellen White, através do livro Caminho a Cristo, fala que a oração é o respirar da alma, né? E é exatamente isso. É o relacionamento que você desenvolve com Deus a tal ponto que você começa a ter vivências com Deus. Pai, e aconteceu aquele dia, olha, tá vendo, pai? Deus não quer só que você venha aqui, que você peça, que você faça uma lista de pedidos enormes, que você fique lá pedindo, 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 pedindo. Nem que você só agradeça, mas que você conte até sobre a sua vida, sobre o que aconteceu naquele dia que você não gostou. Entendeu? E Deus quer isso também de você, Ele quer que você seja sincero. Às vezes a gente passa por algum problema no serviço e a gente ora para Deus, Senhor, abençoe aquela pessoa. Mas Deus também quer saber do que aconteceu com a pessoa. Pai, aquela pessoa me irritou muito. Eu queria matar aquela pessoa. Mas porque o Senhor me pediu, eu não vou fazer isso. Sabe? É por amor também. E esse relacionamento com Deus é como um casal. Você convive tanto com Ele que começa a ter um só pensamento, um só propósito e caminhar junto. É isso que Deus quer de nós. Esse relacionamento, essa conexão, para que nós possamos realmente chegarmos
a Canaã celestial. Finalizando, então, aqui esse momento, a gente queria passar muitas outras horas aqui conversando juntamente com vocês esse assunto tão maravilhoso, que é a oração, toda a vida desses personagens que a gente citou também. Mas, chegando a hora triste, agora a hora da gente finalizar o nosso vídeo da recapitulação da lição. Agora, juntamente com você, nós queremos, de fato, orar novamente para finalizar, então, essa recapitulação. O senhor pode orar para a gente, pastor? Muito obrigado, Deus. Bom demais trocarmos essas ideias, aprendermos juntos. Nós chegamos a uma conclusão. A gente precisa mais do Senhor. Nós queremos ser amigos do Senhor, porque o Senhor é o nosso amigo maior. Então, eu quero pedir ao Senhor Deus, juntamente com esse grupo aqui agora, que o Senhor nos capacite a vivermos mais e mais intensamente cada minuto com Cristo. E que a nossa amizade com o Senhor, através da oração, seja inabalável. Abençoe todas as pessoas que participaram conosco desse estudo. Fortalece suas vidas e famílias. Muito obrigado. Nós oramos gratos nesta oração, em nome de Jesus. Amém.